Já imaginou receber uma ligação e que te informam que aquele ali é o seu último dia? Que em algum momento desse dia você vai morrer? Esse é o ponto de partida do enredo da história de Os Dois Morrem no Final, de Adam Silveira, publicado em 2017. O livro se inicia com Mateu, um adolescente que está na sua casa recebendo um telefonema. É a Central da Morte. O Mateu sabe que é a Central da Morte pelo identificador de chamadas e também pelo toque do celular, que já identifica que se trata de uma ligação da Central da Morte. O atendente, então, com o seu script já pronto, afinal a Central da Morte é um elemento comum ali no livro, então todo atendente já tem até um texto pronto do que ele vai dizer para o personagem. E o Mateu fica muito impactado e muito mexido com aquela notícia, não é para menos, né? Ele tá sozinho na sua casa. O seu pai tá em coma no hospital. E o Mateu, ele tem, na verdade, uma única amiga, uma melhor amiga, a Lídia. Ela tem uma bebezinha linda chamada Penny, que o Mateu, inclusive, é padrinho. O Mateu, ele não quer dar essa notícia para sua amiga, ele não quer falar para ela, porque ela acabou de viver uma coisa parecida com alguém muito próximo daquela situação. E aí ele tá ali naquele momento de profunda tristeza e sem saber muito bem o que fazer, o que ele deve fazer. É engraçado que ele olha para os livros e aí começa a pensar se ele conseguiria ler os livros, e aí ele fica pensando em passar o tempo dele ali jogando videogame e ficar só esperando. Ele pensa em muitas coisas, ele começa de fato a refletir sobre tipo, o que ele poderia fazer com o resto de tempo que ele tinha, porque ele iria morrer aquele dia. Dentro desse universo, onde existe uma Central da Morte, onde as pessoas podem saber quando elas vão morrer, existem várias coisas que são próprias daquele universo. E aí, tem um aplicativo chamado Último Amigo, que o Mateu baixa para encontrar um amigo, para passar com ele esse último dia. E aí, a gente tem o Mateu ali no quarto dele, olhando o aplicativo e tendo contato com várias pessoas. Bom, do outro lado da cidade, um rapaz chamado Rufus está com seus amigos dando uma baita de uma surra num rapaz chamado Pick. Esse nome é engraçado, né? O Pick é o atual namorado da ex-namorada do Rufus. E ele tá moendo o Pick na porrada. Só que aí acontece o fatídico momento, né? Eu vejo como o fatídico momento dos personagens desse livro. O celular do Rufus também começa a tocar, e é a Central da Morte. E é engraçado que essa cena, todo mundo fica meio paralisado, olhando para o celular e olhando para o Rufus. O Rufus, então, atende, e aí tem a atendente fazendo todo aquele script de você vai morrer, e em algum momento, eu sinto muito, e coisas do tipo. O Rufus, então, larga o Pique ali e vai com seus amigos para a casa onde ele vivia. O Rufus é um órfão e ele vive com outros órfãos. Acontece uma situação ali naquela casa e o Rufus precisa sair dali, ele precisa fugir. E aí ele se vê sozinho na rua e bem próximo de onde ele estava tinha um banner falando sobre esse aplicativo Último Amigo. E como ele tá sozinho, ele não pode voltar para casa, ele não pode ter contato com seus amigos, ele decide também baixar esse aplicativo. E é dessa forma que Mateu e Rufus se conhecem, se conectam. Então, eles decidem passar esse último dia juntos. E aí é muito interessante a forma como a história vai se desenrolando, porque eles dois estão de fato em busca de um pouquinho de emoção, um pouquinho de o que será que dá para eu fazer nesse tempo que eu ainda tenho. E a história ela vai se desenrolar ali, nesse dia do Rufus e do Mateu. Como eu disse, esse universo tem os seus elementos próprios, e um deles é a existência de um local, que seria um tipo de galeria, basicamente, onde os chamados terminantes, que é a forma como as pessoas que estão prestes a morrer são chamadas, vão para viver experiências, né? Então eles podem, por exemplo, fazer a volta ao mundo naquela experiência interativa, virtual, em 80 minutos. E tudo que eles podem viver dentro desse local são experiências virtuais, né? E aí eles vivem algumas experiências,
E o dia vai passando, né? E o interessante desse livro também é que ele é um livro de um dia só, né? Tudo que vai acontecer naquele dia. E aí, para você saber, para você conhecer mesmo o que acontece com o Mateu, com o Rufus, o quanto a história ainda pode ter muita emoção, porque realmente tem, não só a emoção, né, que vem na gente, o sentimento de pensar ali que eles estão morrendo, mas emoções no sentido de coisas trágicas que podem acontecer, de enrascadas que o Mateu e o Rufus se enfiam aí nesse dia. Para você saber de tudo isso, você vai ter que ler o livro, eu não vou te dar mais nenhum spoiler. O Adam Silveira é um autor americano nascido em 1990 em Nova York. Ele cresceu ali no Bronx e ele sempre teve uma paixão pela escrita. O romance que lançou Silveira para o reconhecimento foi More Happy Than Not, publicado em 2015. Esse livro foi aclamado pela crítica por explorar temas como a memória, a identidade e a sexualidade. O Silveira recebeu diversos prêmios e indicações, entre eles a indicação ao Prêmio Lambda da Literatura, que é um prêmio para autores que escrevem livros dentro da temática LGBT. Após o sucesso da sua estreia, o Silveira continuou cativando leitores por conta da sua escrita emocionalmente carregada e provocativa. Outras obras notáveis incluem História de Nós Dois e Os Dois Morrem no Final, que solidificaram ainda mais o seu sucesso como um autor compassivo e talentoso. Os seus romances exploram temas como o luto, o amor, a perda e a autodescoberta. Seu estilo de escrita é conhecido por uma honestidade crua, personagens relacionáveis e a exploração de emoções complexas. Além de um sucesso como autor, o Silveira também é um grande defensor da diversidade na literatura. Ele tem sido uma importante voz na inclusão de vozes e histórias diversas, buscando representatividade e inclusão para leitores de comunidades marginalizadas. Em Os Dois Morrem no Final, por exemplo, os personagens principais são latinos. O Adam, ele teve algumas experiências pessoais com a morte e admite que tem muito medo dela. Ele perdeu alguns familiares e pessoas próximas há muito tempo, por isso ele tem aquela sensação de que a morte está sempre por perto. Em uma entrevista, ele contou que ele estava na casa de um amigo com a sua afilhada e, por ele ser muito paranoico, ele pensou que alguém poderia simplesmente entrar ali e matar eles. A partir disso, ele começou a pensar que seria interessante que a gente pudesse saber o dia da nossa morte, a hora da nossa morte. E daí surgiu a inspiração para a Central da Morte, presente no livro Os Dois Morrem no Final. O Ada, ele tem causado um impacto muito significativo no mundo da literatura jovem e adulta. Suas obras continuam ressoando em leitores de todas as idades, promovendo empatia e compreensão por meio do poder da narrativa. Um traço interessante sobre o livro é que ele possui vários narradores. Então há momentos em que o Mateu é um narrador, o Rufus narra, há momentos que até mesmo os atendentes da Central da Morte são narradores, então esse é algo que o livro fica passeando ali, entre narradores. Os capítulos do livro são divididos entre horas e minutos, porque, como eu disse, o livro se passa todo em um único dia. E isso acaba aumentando a nossa tensão ao ler, porque a gente fica o tempo todo, tipo, querendo saber o que será que vai acontecer, será que eles vão morrer agora? Porque, gente, o título desse livro é um grande spoiler mesmo, né? Os dois morrem no final. Então, ao ler, a gente fica com essa tensão de, tipo, o que vai acontecer agora? Então, por isso que esse é um livro, assim, que faz a gente querer devorar ele muito rápido. Existe uma explicação para esse universo todo de Os Dois Morrem no Final. Essa explicação está presente no livro mais recente do Adam Silveira, que se chama O Primeiro a Morrer no Final. Esse livro, ele me fez muito pensar sobre como a gente se limita e preso a, sei lá, essa sensação de eternidade que a gente tem, que faz com que a gente, às vezes, fique preso aos nossos medos, à nossa falta de coragem para fazer as coisas e tudo mais. O Mateu, ele é um personagem que tem muito disso, assim, ele, no momento em que ele recebe a notícia, ele percebe que ele não tinha vivido nada. Então esse foi um livro que me causou muita reflexão nesse sentido, da gente ser mais aberto, da gente buscar viver mais, porque a gente de fato não sabe quando que a nossa vida pode acabar. Então
Eu tive uma experiência pessoal muito interessante com esse livro, ele me trouxe várias reflexões. Eu acho que é um livro muito legal mesmo, assim, é legal de você ler a história, é legal de você conhecer, de você ter a expectativa do que vai acontecer ali, de você ver a forma como os personagens se sentem, porque o Adam, ele de fato consegue trazer pra você os sentimentos dos personagens, como eles estão se sentindo ali, de sentimentos de tristeza, de raiva, de angústia, de alegria, de felicidade, porque também, mesmo num dia tão esquisito que seria, né, saber qual é o seu último dia, a gente também consegue ver esses elementos de alegria dos personagens e tudo mais. O Mateu, ele também tem um elemento interessante que ele queria ser lembrado, ele queria que as pessoas se lembrassem dele de alguma forma, e aí ele meio que quer usar esse último dia da vida dele para isso, para ser gentil, para tocar a vida de alguém de alguma forma. E isso me faz refletir sobre também como a gente quer ser lembrado. A gente talvez não tenha esse tipo de preocupação, sabe? Então, esse livro ele foi legal em vários sentidos. No sentido de ser uma história legal, que te envolve, que te faz querer continuar lendo, e no sentido que ele também consegue te trazer várias reflexões, você se pensar ali no lugar dos personagens e tudo mais. Uma experiência muito rica pra mim. Então, eu também queria saber de você, se você já leu Os Dois Morrem no Final, ou se você ficou com vontade de ler, enfim. Me conta aí nos comentários, tá bom? Ah, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like, hein? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!